Quando nós testemunhamos, nós falamos de Jesus, mas quanto saberíamos da vida de Jesus se não fosse a Bíblia? A palavra de Deus é algo fundamental para o nosso testemunho, como já vimos antes, é a única capaz de dar realmente algum crédito para o que falamos da atuação do amor de Deus em nossas vidas para as outras pessoas. Só que a questão não é apenas estudar a Bíblia, pois se fosse isso, os fariseus seriam um exemplo de vida a ser seguido. Só que não. O nosso principal objetivo ao compartilhar da palavra de Deus não é mostrar se estamos certos ou errados, mas sim revelar a Jesus em cada detalhe do que falamos. Antes de continuar, lembre-se de se inscrever se ainda não for inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar para o máximo de pessoas que você conseguir. Dando continuidade à nossa série de vídeos com resumos da lição da Escola Sabatina, hoje vamos estudar a lição 7, intitulada Compartilhando a Palavra. O verso bíblico base para o estudo dessa semana diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55:11. Se somos chamados para sermos pescadores de homens, a Bíblia deve ser nossa principal isca para levar as pessoas para Deus. Nesse verso, vemos Deus prometendo prosperidade para todo aquele que segue a sua palavra. Além disso, ele fala que não existe esforço em vão quando se trata da ação de compartilhar a palavra de Deus. A lição destaca 5 dos vários símbolos que podem representar alguns dos atributos que a Bíblia tem. O primeiro é a lâmpada, que tem como principal função iluminar o lugar onde ela se encontra. Assim também a palavra de Deus ilumina o caminho do bem, indicando por onde devemos andar. Ela também é capaz tanto de iluminar nossa mente, como também de iluminar a mente das outras pessoas, fazendo com que a gente entenda as verdades divinas. A Bíblia também é comparada ao fogo e o martelo. Ela é capaz de consumir o pecado da nossa vida e quebrar nosso coração de pedra. Ela serve para refinar a nossa vida, assim como o fogo e o martelo refinam metais preciosos, fazendo com que nos tornemos pessoas cada vez melhores. Pode ser um processo doloroso, desafiador, mas o resultado será magnífico. Outro símbolo da Bíblia é a semente. Apesar de pequena e aparentemente insignificante, se plantada no lugar certo, com as condições certas, terá resultados surpreendentes, rendendo muito mais daquilo que foi plantado. Quando espalhamos a semente do Evangelho para as outras pessoas e a oportunidade encontra o preparo, então o sucesso é garantido. E como nem sempre podemos reconhecer se um solo de coração está bem trabalhado ou não, devemos espalhar para todos. Outro detalhe é que o trabalho da semente é silencioso, assim como o florescimento da palavra de Deus no coração das pessoas. A depender da pessoa, pode não acontecer transformações externas assim tão rápido e da maneira que estamos pensando. Mas podemos ter certeza que o Espírito Santo sempre estará trabalhando no coração dessas pessoas. A palavra de Deus falada tem o poder de criar todas as coisas e dar vida a todos os seres. Pela sua palavra, tudo se fez. Na criação é onde percebemos que a palavra de Deus é suficiente para criar qualquer coisa. Uma curiosidade apresentada na lição e que eu já tinha aprendido na minha matéria de hebraico no curso de teologia é o verbo bara. Esse verbo é usado especificamente para a ação de criar algo do nada e somente é atribuído a Deus. Isso porque somente Deus tem um poder criador em sua palavra. E esse poder que se encontra na sua palavra falada também se encontra na sua palavra escrita. A Bíblia tem o poder de criar, doar, transformar, fazer o que for necessário, porque ela é literalmente a palavra de Deus. Nós não temos apenas a necessidade normal de estar estudando a palavra de Deus. Na verdade, nós mesmos somos muito beneficiados quando fazemos isso. Quando estudamos a Bíblia, nos tornamos participantes da natureza divina e assim podemos ser salvos. O estudo da Bíblia nos faz crescer como ser humano de um nível geral e principalmente como cristão. E o simples fato de estarmos em constante contato com a palavra de Deus já possibilita que sejamos transformados, porque pela contemplação nós somos transformados. O estudo da Bíblia tem o poder de nos tornar sábios, pois ela é útil para repreender, corrigir, instruir e educar. Além disso, ela pode nos tornar perfeitos, habilitados para qualquer tipo de trabalho na vida. E aí, você quer ser 1001 utilidades? Estuda a Bíblia. E por acaso existe verdade absoluta? Ah, com certeza. E nós a encontramos na Bíblia. Testemunhar não é questão de você compartilhar o que pensa ou o que você acha que está certo,
mas falar da verdade absoluta contida na palavra de Deus, desprovida de qualquer opinião pessoal. E ao mostrarmos as bênçãos que o estudo da Bíblia alcançou na nossa vida, faz com que as outras pessoas vejam e pensem que elas também podem ser abençoadas pelo estudo da Bíblia. Venda o peixe que você compraria. Somos às vezes tão bons em fazer propaganda das coisas desse mundo, quando na verdade deveríamos nos esforçar ao máximo de fazer uma grande propaganda das verdades divinas. E para internalizar o que aprendemos no estudo e compartilhamento da Bíblia, como podemos aplicar isso na nossa vida? Ora, é aí que entra a minha generosa participação. Em cada um dos mais de 20 vídeos já postados aqui no canal, pegamos um princípio e o apresentamos de maneira prática, como interfere na nossa vida e como ela pode nos ajudar também. Deus nos dá várias promessas de coisas que podemos aplicar na nossa vida, assumindo assim um compromisso conosco. Em geral, Deus promete suprir cada uma das nossas necessidades. Apesar de serem promessas diferentes, cada uma delas reflete a imagem de um Deus amoroso e pronto para nos perdoar. E com seu poder infinito cuidar de cada um de nós, porque Ele se importa de verdade com a gente. Só que de nada adianta essas promessas se a gente não acredita nelas. Sem fé, é impossível agradar a Deus e assim o impedirmos de cumprir as promessas dele em nossa vida. O limite da onipotência divina é a fé humana, pois com o livre-arbítrio que ele nos deu, podemos escolher entre querer ou não ter as suas bênçãos derramadas em nossa vida. Mas por que realmente precisamos compartilhar da palavra de Deus para as outras pessoas? Porque são boas notícias. Gente, sério, eu fico triste, chateado, com raiva quando eu percebo que as notícias ruins são mais espalhadas de maneira mais rápida, de um modo mais até empolgado do que as notícias boas. É sério, o mundo já não está acabado o suficiente e algumas pessoas ainda insistem em enfatizar o lado pior do que está acontecendo. Não deveríamos aproveitar que o mundo está acabando, uma confusão do jeito que está, e divulgar o lado bom disso, que Jesus está mais perto de voltar? Nas palavras de Jonatas Ferreira: eu vejo um mundo carente de esperança. O que o mundo mais precisa hoje são de verdadeiras boas notícias. Notícias que realmente tragam paz ao coração das pessoas. E que melhor e mais verdadeira notícia seria do que dizer que Deus nos ama tanto, mais que qualquer coisa, e em breve voltará para nos levar para o céu para morarmos juntos com Ele. Então vai contar isso para os outros? Ellen White fala que quando uma pessoa sinceramente, de verdade, aceita Jesus como seu salvador no seu coração, surge uma vontade inexplicável e incontrolável de divulgar para os outros o quanto isso transformou a sua vida. Se você sente esse desejo, não reprima. Espalhe para todo mundo mesmo o quanto Jesus te ama, o quanto você o ama e o quanto ele te transformou. E se você não sente esse desejo, peça sinceramente que ele plante esse desejo no seu coração e embarque nessa jornada de espalhar a palavra de Deus para todas as pessoas. A ação de compartilharmos as boas novas da palavra de Deus podem ser sintetizadas em alguns princípios. Além de espalharmos as boas novas, devemos ouvir as pessoas com quem estamos compartilhando isso. Precisamos saber o que os outros acham que eles precisam para então apresentar o que realmente eles necessitam. Pois senão corremos o risco de não apresentar da melhor maneira que poderia ser. Segundo princípio, sempre teremos a oportunidade de testemunhar. E o terceiro completa o segundo. Mesmo que essa oportunidade seja ou não favorável, devemos pregar. Resumindo, Deus sempre estará conosco, nos auxiliando na ação de compartilhar sua palavra. Basta ficarmos atentos com o que dizemos, como dizemos e quando dizemos. No estudo adicional, eu gostaria de destacar um trecho bem confortante e encorajador, baseado nos textos de Ellen White, e diz bem assim: Deus está trabalhando no coração das pessoas. Se tivermos discernimento espiritual para ver onde Ele já está trabalhando, observaremos regularmente oportunidades de compartilhar sua palavra. Enquanto o Senhor prepara o solo do coração, temos a chance de semear a semente do Evangelho. Por fim, a lição finaliza lembrando, que nem na semana passada, que é normal ter medo, hesitação em compartilhar a palavra de Deus para as outras pessoas. Mas ela também afirma que quando sentimos uma vontade inexplicável de falar de Deus para outra pessoa, nos sentindo impressionado de alguma forma, é porque Deus já impressionou alguém ao nosso redor a estar disposto a escutar as verdades divinas.
Por isso, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e se deixe ser usado pelo Espírito Santo compartilhando esse vídeo ou os outros também daqui do canal para as outras pessoas, porque dessa maneira você estará ajudando no processo de compartilhar a palavra de Deus. Gostou do tema de hoje? Então volte na próxima semana, onde teremos o resumo da lição que vai ser estudada semana que vem, intitulada Ministrando como Jesus. E eu te espero no próximo vídeo aqui, onde a Bíblia é levada a sério.